Hoje eu já aprendi por o título do vídeo antes, né? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa simples, tá? Sobre cálculo de tecido para saia reta. Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem na hora que vão comprar, começar a costurar mesmo, e aí falar, eu queria tanto fazer uma saia, ou até para cortar a base, né, da saia para provar. E aí fica em dúvida na quantidade de tecido. Como ele é um assunto que é um pouquinho mais complexo, né? Então existe como a gente ter a noção de metragem de tecido, baseando só nas medidas, que eu vou passar por alguns modelos, mas o ideal é que você faça um planejamento da sua modelagem, que pode ser em miniatura ou não, e aí você vai ter o cálculo exato de tecido. Nesse cálculo que eu vou mostrar para vocês, eu vou falar da saia reta, tá? E essa saia reta aqui, ela tá com um acabamentinho que muita gente chama de revel ou limpeza, tá? E ele vai por dentro quando eu fechar a pence. Para fazer essa saia aqui, seja ela com acabamento ou não, para eu entender qual que é realmente a medida de tecido que eu vou usar, eu vou calcular pelo quadril, a circunferência de quadril. Por exemplo, a minha circunferência de quadril é 112. Então, se eu tenho 112 de quadril e o comprimento da saia vai ser, por exemplo, de 60 centímetros, aí eu tenho mais o acabamentinho, que tem, por exemplo, 5 centímetros. E mais entre uns 5 a 10 centímetros de sobra, né? Às vezes vem torto o tecido, também no corte. Quer dizer que eu vou usar 1,20 m no máximo, tá? De largura de tecido. E a altura de tecido eu vou usar no máximo aqui 80 centímetros. Então, se eu tivesse um pedaço de tecido de 80 centímetros por 120, eu já teria como cortar essa saia. Só que a gente sabe que existem larguras diferentes de tecido e a variação, né, do tamanho da saia, tudo vai também do gosto. Então a gente tem que pensar sempre assim quando a gente for trabalhar com a medida do tecido. Eu vou pegar a circunferência da parte maior do corpo da pessoa, nesse caso da saia reta, tá? Aí eu vou fazer o cálculo, quem não sabe perímetro, né, também na verdade nem precisa, né, então seria o cálculo do quadril, né, aberto, que daria a largura do tecido, e o comprimento do tecido, que é o comprimento da peça, considerando os acabamentos, mais bolso, bainha, tudo que você precisar. Então, para vocês terem uma ideia, existem vários tipos de tecido e larguras de tecido. Então, existem larguras de tecido que são de 1,20 m, 1,15 m, 1,40 m, 1,50 m. A maioria dos tecidos está entre 1,50 m e 1,60 m. Então, se você for uma pessoa que tem 1,60 m de quadril, eu tô chutando alto, tá? Mas pode acontecer, você, dependendo do modelo, vai precisar de duas alturas da peça para poder cortar a saia. Então, eu desenhei para vocês aqui, vamos experimentar, ver se eu consigo dividir a tela aqui. Não dá. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, rapidinho, só para ilustrar. Então, o que eu fiz? Eu tô considerando aqui, tá? Que esse tecidinho aqui seja 1,40 m de largura. Essa minha saia aqui, ela representa 1/4 do meu quadril, tá? Então, eu vou posicionar já o molde pronto com as margens de costura aqui. Isso aqui. Essa é a ideia que eu tenho do plano de corte, tá? Que é uma saia básica. E aí, eu vou cortar assim, se eu quiser deixar a costura na lateral.
tá? Pra quem não quer a costura na lateral, daí pode ser feito, por exemplo, eu tenho uma saia reta que a costura vai ser no meio das costas. Aí sim você pode estar trabalhando, tá? Ela aqui é que ela vai caber aqui porque ela é menor, né? Mas você pode trabalhar uma parte aqui e a outra parte aqui, e aqui teria, por exemplo, costura no meio das costas. Então, essa quantidade de tecido para saia reta é só isso. Eu vou mostrar só uma exceção aqui, que seria o quê? A saia evasê, eu já desenhei aqui para vocês, tá? No mesma quantidade de tecido, uma saia evasê, para quem não conhece a saia evasê, ela é uma saia que eu trabalho com essa pence aqui, ó, pequenininha, fechada. Quando eu fecho essa pence, eu compenso na lateral e eu abro a roda da saia, tá? É uma saia de linha A, tem vários tipos de saia. Nesse caso, eu tô falando de uma evasê, que o corte dela é feito no fio reto, tá? Então, eu trabalharia com tecido inteiro dobrado, não metade igual eu mostrei da outra vez. E aí, eu colocaria a posição da saia aqui. Você tá vendo que eu não vou ter como evitar de não colocar uma costura no meio das costas, porque ela já ocupa quase todo o tecido, tá? Então, não tem como a gente colocar a costura na lateral. Tem como colocar a costura na lateral se eu tiver duas alturas, aí eu consigo cortar ela sem nenhuma costura no meio das costas. E aí você vai a brincadeira da modelagem de você encontrar o que é ideal mesmo para cada modelo, né? O corte. Porque o corte também, ele tem que ser pensado, tá? De acordo com a quantidade de tecido também. Esses cortes que eu tô mostrando, eles são os cortes feitos no fio reto. Pra quem tá aí e não tem noção o que é isso, é assim, quando o tecido vem, ele vem enroladinho, né? Num tubo. E aí, nesse tubo que ele vem enrolado, a quantidade que vem enrolada é o comprimento do tecido. É o sentido do urdume, do fio. E normalmente ele vem com a auréola do lado, vamos ver se vocês conseguem ver aí, que é esse acabamentinho diferente aqui, ó, do lado. E a largura do tecido é a largura do rolo, a largura é sempre igual o rolo inteiro, tá? Existem alguns cortes diferenciados, mas devagar eu vou contando para vocês. Então, hoje ficou como você calcular tecido, né, para fazer uma saia reta ou evasê. Praticamente, você vai precisar do comprimento, tá, da peça, mais a largura, vezes, né, a largura do quadril, da circunferência de quadril. Acho que é isso, gente. Qualquer dúvida, por favor, comente, coloca aqui embaixo. Se tem alguma peça que você tem dificuldade de fazer o cálculo, manda pra mim que eu te ajudo pelo direct. É isso, gente. Beijinho.